Por quê? Muito simples. E nós vamos entender a coisa depois no grande esquema das coisas, né? Na grande floresta, no grande esquema. Porque, na realidade, essas organizações de criptomoedas, tirando o Bitcoin, elas podem emitir moeda. Elas podem emitir moeda como se fossem o governo dos Estados Unidos, como se fosse o Fed, né? Elas são organizações privadas, que são cripto, evidentemente, mas que não são bancos comerciais, não obedecem às regulações bancárias e interbancárias dos chamados bancos secundários, né? Da economia americana, que obedecem diretamente ao Fed e recebem os depósitos de reservas liberadas pelo Fed, diretamente do Fed, né? Aqueles 6 ou 7 bancos famosos, né? Dos Estados Unidos. Eles não são bancos comerciais, nem secundários, nem primários. Eles não são bancos, mas emitem moeda como se bancos comerciais o fossem. E ainda por cima, eles chamam esses depósitos, né, liberados, esses créditos, né, liberados ao tomador privado, eles chamam isso ainda por cima de coin, de moeda, que é uma grande mentira, né? Não são moeda, nunca vão ser, nem o Bitcoin vai ser moeda nunca, né? É um ativo, né? Mas no caso das não Bitcoin, a coisa é ainda mais evidente, porque, como no caso da Tether e outras, elas emitem dinheiro fiduciário, dinheiro sem lastro, digital, à vontade, sem controle. Não são bancos, não estão sob controle do Fed direto, como um banco comercial secundário ou primário. Certo? 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 Certo. Mas então, pode acontecer de os 65, 70 bilhões de dólares que existe só na Tether Limited, na Tether americana, né? Stablecoin, dentre outras, ter apenas o lastro de depósito bancário, geralmente feito em dólar, né? Que eu saiba, acho que até 100% tem que ser em dólar, no caso específico dessa cripto, né? De 14 bilhões. Então você tem aí dinheiro falso. Que valor? 70 menos 14, né? Ou seja, uns 56 bilhões de dinheiro fiduciário digital, criado por essa companhia privada, que não é um banco, mas se comporta como se fosse um banco, e que gerou uma corrida, um rush, na direção das Bitcoin, das coins, das criptocoins, inclusive da Bitcoin. E nós temos ali 14, 20 bilhões de dólares de dinheiro verdadeiro, entre aspas, dólares, né, depositantes, e o resto tudo dinheiro inventado. Inventado pelo Fed, que tem a maquininha do dinheiro? Não! Inventado pela própria Tether, né? Muito bem. Mas como é que isso fica no grande esquema das coisas? Bom, no grande esquema das coisas, isso é um esquema Ponzi. Porque nosso amigo lá, o Ponzi, né? Charles Ponzi, aquele tal do Ponzi, 1919, né? Chamado fraude Charles Ponzi, que nada mais é do que o chamado jogo de pirâmide. A velha pirâmide. A pirâmide, essa aqui é, que a Polícia Federal corre atrás todo o tempo, é a pirâmide, né? Uma pirâmide disfarçada. Inclusive temos casos famosos nos Estados Unidos, inclusive em 2008, por aí. Um caso famosíssimo, eu não vou citar o nome, que eu não me lembro. É famoso, famosíssimo, me fugiu o nome agora. Que é uma família de Nova York, né? Muito rica, e que era totalmente baseada em esquema de pirâmide, enganou até a sinagoga, né? As sinagogas de Nova York foram enganar. Olha que para enganar a sinagoga, meu amigo, é difícil, tá? Me fugiu o nome desse cidadão que está preso, inclusive, lá em 2008. Mas, enfim, esquema Ponzi, pirâmide, tem muita. Sempre vai ter. Só que agora nós estamos falando de um esquema globalista, global, né? Gigantesco, multibilionário, e que deu para milhares de empresas esse direito de ficar emitindo. E direito entre aspas, porque isso não está formalizado, não está formalizado. Elas não são bancos, mas se comportam como se fossem bancos. Mas aí eu pergunto o seguinte: será que o governo americano, a elite cognitiva americana, não viu isso antes? Será que lá em 99, por aí, quando, né, o Satoshi inventou essa história de tornar o dinheiro fiduciário, que já era uma porcaria, né? Dinheiro sem lastro fiduciário, já era uma porcaria, numa coisa ainda mais esotérica, ainda mais abstrata, usando blockchain, usando
curva elíptica, usando, que é um tipo de criptografia pesada, né? Usando outras coisas, usando P2P, inventou essa história, né? Para defender o cidadão, o indivíduo individualista, né? Ou será que foi para defender o Estado americano e o Estado globalista, a própria elite, na medida que o futuro inevitavelmente iria denunciar o próprio dólar, como está acontecendo hoje, 25 anos depois? Como fica esse esquema Ponzi? O que justificaria as autoridades americanas não terem impedido esse grande esquema Ponzi digital? Será que elas têm algum interesse? Será que a elite globalista tem algum interesse no esquema Ponzi das stablecoins e das criptomoedas, teoricamente com a única exceção do Bitcoin? Será? Será? Mas por que haveria interesse das autoridades americanas, Bruxelas, Washington, Nova York, né? Na permissão tácita desses bancos digitais que fazem esquema Ponzi através das criptomoedas? Qual seria? De que forma isso se encaixaria? Como o Estado e o Deep State, né? O Estado profundo, né? A elite cognitiva financeira, né? Bruxelas, Washington, Nova York, teria permitido isso? Por quê? Já que isso era previsível. Era obviamente previsível que haveria emissão de moeda digital falsa por parte de falsos bancos privados, que são as plataformas, né, de criptomoeda, entre aspas, não é moeda, é ativo, né, mas tudo bem. Criptomoeda, ok. Por quê? Por que permitiram? Muito simples. Dentro do grande esquema das coisas, isto é a favor dos Estados Unidos, Bruxelas, Washington, Nova York, elite globalista, e isso eles sabiam que ia ser favorável, e agora eu vou explicar por que é favorável ao Estado global. Estado global e seus aliados. Por quê? Porque existem hoje, no mínimo, 30 ou 40 trilhões de dólares circulando fora dos Estados Unidos. E se esse dinheiro, esses dólares eletrônicos e físicos só tem na Argentina, né? Físicos só tem na Argentina. Aliás, você sabe que tem um relatório da CIA, um relatório anual que a CIA faz, para tentar avaliar, né, esse criptoativo que fica escondido nos colchões dos argentinos, né, que são alguns bilhões. Mas assim, grosso modo, é só eletrônico, né? Então esses 30, 40 trilhões de dólares fora do território americano, que estão circulando fora da economia americana, se eles voltarem de repente para os Estados Unidos devido a uma crise internacional, uma guerra mundial, a saída da China do sistema, China, Rússia e aliados, vocês imaginam esses 30, 40 trilhões de dólares voltando para a economia interna dos Estados Unidos e seus aliados mais próximos? Vocês já imaginaram a inflação que isso vai produzir por excesso de moeda? Ao estilo austríaco. O austríacozão lá. O austríaco cuzão. Não, desculpa, o austríaco grande, austrião. O austríaco grande, né? Ao estilo austríaco grande, austrião, vamos dizer, senão pode ficar, né, uma rima meio ruim, né? E 30 a 40 trilhões de dólares de excesso à moda austríaca, da inflação explicada, né? A moda austríaca voltar a circular dentro dos Estados Unidos. Como é que se faz para evitar essa catástrofe financeira anunciada? Já nos anos 90, a elite cognitiva americana sabia que isso ia acontecer. Tinha 51% de chance de acontecer. Eles sabiam que ia acontecer. É muito simples. Você coloca um monte de empresas que emitem criptomoeda, como as stablecoin. Elas emitem uma quantidade enorme de dinheiro falso. Tudo digital. O mercado quebra. Em dado momento vai quebrar. Porque, evidentemente, as pessoas vão querer sacar. Vai haver alguma crise, algum rush, alguma corrida aos falsos bancos digitais. Vão sacar tudo que puderem,
não vai ter, nem a Binance vai ter recursos para manter isso. E o que vai acontecer? O mercado desaba. As próprias exchanges, as casas de câmbio digital, quebram. E aí o que acontece? As empresas se tornam criminosas. Elas passam a ser empresas perseguidas pela justiça, criminosas. Muito bem. E onde está o dinheiro? Onde está o verdadeiro dinheiro? Os dólares. Aqueles 14 bilhões ou no máximo 20 bilhões, por exemplo, da Tether, lá no início. Onde é que está aquele dinheiro? Aquele dinheiro, 99% dele está em treasuries, dívida soberana, né, do Tesouro Americano. Só que agora pertence a empresas criminais, não pertence mais àqueles proprietários de 70 bilhões de dólares em Tether. Pertence ao governo americano e está sob júdice. Porque, oficialmente, esse dinheiro, ele não pertence mais a cada depositante original que foi logrado, entrou com 14 ou 20, ficou com 70 e ficou logrado em tudo. Em todo componente monetário envolvido. Não. Agora, esse dinheiro, ele pertence à Tether, que agora passa a ser, por hipótese, é uma hipótese, uma empresa criminalizada. E esse dinheiro, então, ele fica onde? Com o controle do Fed, ou seja, ele fica congelado. Ele passa a ser um asset, ele passa a ser um ativo congelado, e esse dinheiro não poderá mais ser usado, exceto, claro, com a permissão do Estado americano. Então, essa é uma forma, no grande esquema das coisas, de tirar o dinheiro de circulação ou queimá-lo. Justamente aquele dinheiro de décadas e décadas de globalismo e quantitative easing. Quantitative easing. Dinheiro fácil, barato, sem juros, emissão, sem lastro. Agora, como é que se tira isso se esse dinheiro todo voltar para dentro da economia americana? Simples. Você permite que aconteça um esquema Ponzi gigantesco com ativos digitais chamados de moeda em falsos bancos e depois você criminaliza todo o sistema e congela todo o dinheiro criminalizado na conta do Fed, como se tivesse queimado esse dinheiro. E daí você, tirando o dinheiro das pessoas, em última análise, da companhia criminal, mas a companhia criminalizada tinha o dinheiro das pessoas. E tirando o dinheiro dessa companhia agora criminalizada por hipótese, né? Você tira também o dinheiro do alcance das pessoas. E aquele dinheiro que não pode ser usado, está congelado pelo governo, ele não vai produzir inflação. É o plano Collor, mas é o plano Collor com engenhosidade tecnológica de blockchain. Se lembram do plano Collor? Do congelamento da Célia em escala global. É o congelamento do Collor de Mello e da Célia Cardoso em escala global, pegando todo pequeno investidor e inclusive algumas empresas nem tão pequenas assim. E o mais incrível, pessoal, é que isso tudo, na minha opiniãozinha, era sabido, estava sendo programado, estava sendo percebido, antecipado pela elite cognitiva americana do seu Satoshi Nakamoto. Quem sabe o seu Satoshi Nakamoto, ele mesmo, não era um agente da CIA, não é verdade? Ou do Fed, não é? Não é verdade? Ou da elite cognitiva das Big Techs. Será que isso não está tudo integrado no Deep State? Será que isso não está tudo integrado naquele Deep State que o Dwight Eisenhower, presidente americano, denunciou no final de sua gestão presidencial nos anos 50? Isso é o que eu pergunto a vocês, meus amigos. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink. Tentar conquistar o mundo. O Pink e o Cérebro.